E tem a prisão do ilustríssimo Roberto Jefferson, lembra dele? Roberto Jefferson, desbocado, tem uma conta com o PT, porque de uma denúncia dele na Folha, numa entrevista na Folha, nasceu o Mensalão, quer dizer, ele deslanchou esse processo que acabou levando o Lula à prisão, uma coisa puxa a outra. Então, o PT tem um ódio mortal do Roberto Jefferson. O Roberto Jefferson não é nenhuma dama parisiense, ele tem pouquíssimo de santo, é um homem esperto, inteligente, presidente do PTB, tem uma excelente retórica, é um cara esperto, e ultimamente ele desandou a falar mal do STF, fazer ameaças antidemocráticas, sim senhor, ameaças antidemocráticas, ele estriba, ele deixa isso pesar sobre a base de que é liberdade de expressão, é assim que ele se explica, isso é o advogado dele, liberdade de expressão, e o STF resolveu, dizem que o STF resolveu não responder mais às imprecações do presidente Bolsonaro. Não responde mais. Bolsonaro fala isso, não responde mais. Como é que eles estão agindo? Não só o STF, como a Justiça estão agindo de maneira judiciária. Pegaram um compincha próximo, muito próximo do presidente Bolsonaro e meteram ele em cana. O Roberto Jefferson, num processo que é muito contestado. Eu não sei se é justo ou não a prisão do Roberto Jefferson, ele se cedeu, na minha opinião. Agora, tem instrumentos para processá-lo, não levando a um processo do STF que começou sem o Ministério Público, onde o STF investiga e também julga um processo em que ele é vítima. Isso é uma coisa que precisa fazer o duplo pensar. Você pensa numa direção, num sentido, e pensa no outro, que está no livro 1984 do George Orwell, que é muito interessante pensar, muito interessante ler, tinha um duplo pensar, você pensava nesse sentido, mas também nesse, então é esse processo. Agora, uma coisa que eu vejo as pessoas reclamando é o seguinte: o Roberto Jefferson fez algumas coisas antidemocráticas, falou blá, 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 blá e tal, e essa é a questão que o leva à prisão a pedido da Polícia Federal. Mas, alguns milicos, alguns ilustres militares, e aí é a cúpula militar, também fez imprecações antidemocráticas. Algumas ameaças, inclusive ao STF. Com esses caras, o STF não mexeu. Por uma questão de equidade, deveria ter enquadrado, por exemplo, o nosso ilustríssimo ministro da Defesa. O ministro da Defesa ocupa um cargo civil, fez algumas imprecações de caráter antidemocrático. Ué, por que o STF não agiu contra ele? Será que o STF tem medo? Eu não acredito. Não tem medo. Será que o STF não quer, não imagina que isso poderia provocar uma crise? Claro. Prender o Roberto Jefferson para tentar calar o presidente Bolsonaro, que faz imprecações, a meu ver, injustas contra o STF, a meu ver, Boris Casoy. Mas eu acho que não tem muita diferença, pode ter na intensidade do que ele falou e de que o ministro da Defesa falou e não aconteceu nada.